Povo de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo. Texto para nossa edificação se encontra no capítulo 1. De modo bem particular, numa concentração dos versos 15 ao 16. Êxodo, capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 21. Semana passada nós fizemos a exposição da primeira parte deste capítulo, e no dia de hoje, nessa oportunidade, nós vamos repartir com os irmãos e receber edificação da parte de Deus pela ministração da palavra do Senhor. Assentados como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, diz a palavra de Deus. Quero convidar você a fechar os olhos e uma vez mais nós vamos buscar a face do Senhor em oração. Senhor Deus, que preciosidade, que bênção, que oportunidade maravilhosa que o Senhor Deus nos concede nessa noite, nesse iniciozinho de noite. É muito bom, Senhor, saber que Tu estás aqui e que Tu estás presidindo sobre a igreja, exercendo o Seu governo, dando direção, trazendo alento, alimento para o coração do Teu povo e treinando o Teu povo pela ministração da Tua palavra, para que o Teu povo sirva, atue na sociedade na qual nós nascemos, crescemos e estamos vivendo e executando a nossa vocação. Nessas oportunidades maravilhosas que nos concedes, ó Deus, nós somos enriquecidos com o conhecimento do Senhor Jesus e com a graça do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Deus seja propício a nós nessa noite, que o Senhor Deus nos ajude. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Então, nós esperamos que nessa noite, a nossa mente, a mente de Cristo, nós tenhamos essa disposição para ouvir, para absorver, entender aquilo que o Senhor Deus tem para nos falar. Que o Teu Espírito opere em nós, que o Teu Espírito traga glória para o nome do Senhor Jesus nessa noite, nessa oportunidade, por meio da ministração da Tua palavra. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. A existência da igreja ameaçada é o tema da nossa mensagem nessa noite. Mas algumas considerações preliminares são importantes para a gente se situar na história, naquilo que está acontecendo. Você bem sabe, nós mencionamos isso a semana passada, mas você sabe, a gente reforça nessa noite, que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco. Os primeiros 5 livros das Escrituras que nós temos nas Sagradas Escrituras. E o primeiro livro que Moisés escreveu, o livro do Gênesis, que significa origem ou começo, ele vai mostrar esse plano de Deus, como é que Deus trabalha para alcançar um povo, como é que Deus se relaciona com o povo, firmando uma aliança, fazendo um pacto com esse povo. O segundo livro, o livro do Êxodo, que é o livro da nossa leitura, da nossa edificação nessa noite, ele dá continuidade àquilo que foi visto no Gênesis, mas agora trazendo outros detalhes, outros elementos, ampliando, portanto, a revelação.
Se por um lado o livro do Êxodo ou do Gênesis é considerado ou significa o livro do começo ou das origens, o livro do Êxodo significa partida ou saída, Mas é importante você notar que antes da partida ou da saída definitiva do povo do Egito, o povo de Deus experimenta um longo tempo de aflição. Antes de sair daquela condição, daquele lugar geográfico, daquela condição na qual o povo estava vivendo, o povo vai experimentar um longo período de aflição. E a leitura do livro do Êxodo, ela é fundamental para você compreender a escritura do Novo Testamento. Não só o livro do Êxodo, mas a escritura do Antigo Testamento. Mas o livro do Êxodo, por que é importante? Porque em Êxodo nós temos muitos símbolos, muitos tipos, e todos esses recursos utilizados naquela dispensação, eles visavam apontar para o Senhor Jesus e para aquilo que o Senhor Jesus haveria de realizar em favor do seu povo, o Messias prometido. O livro do Êxodo ainda, a teologia do livro do Êxodo, ela tem como fundamento primordial a singularidade do Senhor, do eu sou o que sou, o Yahvé. Ele mostra o tempo todo essa singularidade, a exclusividade do Senhor nosso Deus diante das divindades, na história e no modo como ele atua para redimir um povo. E esse livro ainda, ele é um livro que fala de começo. É importante, é bonito perceber isso nesse livro. Começo de uma nova vida, começo de um novo estilo de vida, começo de um novo padrão de vida. Fala do começo de uma nação que vai receber o seu próprio território depois de ser formada, depois de ser conduzida para a terra prometida. Nesse começo de existência de nação, agora com leis, com um padrão que condiz com o reino de Deus e com o caráter de Deus. Então esse livro fala de começo. Eu acho importante entender isso porque muitas pessoas, nessa noite, é bem provável que eu esteja falando para pessoas que estão aqui no meio desse auditório, que talvez tenha pensado que não é possível recomeçar de novo, que não é possível ter começo. Tantas frustrações, tantas decepções, tantas quedas, tantos deslizes, e aí ela fica pensando, eu acho que para mim não tem mais jeito, não tem mais saída. Parece que a coisa afunilou, o caminho se fechou e eu não vejo solução. Eu quero te dizer que é possível ter começo de vida de novo, que é possível recomeçar. Deus é esse Deus de oportunidades, e esse livro então trata disso. Eu acho muito bonito perceber isso. E nesse livro, de um modo particular, nessa conexão com o livro do Gênesis, ele mostra o cumprimento da promessa divina. Deus havia falado para Abraão, nós falamos isso a semana passada, do registro que se encontra no Gênesis, no capítulo 15, versículo de número 13 e 14. Deus havia falado para o patriarca que a sua posteridade seria peregrina. Havia falado que a sua descendência seria reduzida à escravidão no Egito, ela seria levada para o Egito. Deus levaria o seu povo para o Egito usando circunstâncias, a crise, a fome, para que o seu povo fosse para essa terra. E havia falado que a sua descendência seria afligida ali por 400 anos. O Deus que vê antecipadamente, que vê aquilo que está por detrás das montanhas, que consegue ver de modo ampliado, minucioso, havia dito essas coisas. E no livro do Gênesis nós vemos então o cumprimento da promessa de Deus. É maravilhoso isso. Nosso Deus é um Deus que não se esquece das suas promessas. As promessas do nosso Deus não caem no esquecimento. Elas não são sepultadas no deserto da vida, nas aflições que surgem. Deus não se esquece do que falou. Ele leva e usa meios para cumprir aquilo que ele falou e prometeu ao seu povo. Amém. E esse livro, ele vem, logo no início, ele vem para mostrar, essa é a tônica de Moisés, para mostrar o crescimento do povo de Deus. O Egito, ele seria esse lugar onde o povo de Deus iria se multiplicar. Então, o Egito é esse lugar provisório que mostra esse propósito de Deus. Deus vai fazer o seu povo crescer. Deus vai fazer o seu povo crescer. E esse crescimento tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é que esse povo se torne um referencial para as outras nações. Um luzeiro de Deus no meio das trevas, para o qual as nações deveriam olhar e perceber a luz de Deus, a lei de Deus, a instrução de Deus, o direcionamento de Deus. Ao mesmo tempo que as nações haveriam de olhar, o povo de Deus também deveria sair para anunciar essas verdades acerca de Deus e do plano de Deus.
E então, nessa construção, nessa narrativa então de Moisés, desse registro de crescimento, mostrando que é o propósito de Deus que o seu povo cresça, o rei que se levanta, o rei Faraó, o Faraó daquele momento que se levantou, ele não conhecia José, que é um personagem muito importante naquilo que o Egito vive ao longo desses anos, de séculos. José foi esse gestor, esse homem que foi para o Egito, organizou as finanças, a economia do Egito, num momento caótico, difícil, pelo qual o mundo passava, mas agora, quando esse tirano é levantado e assume o trono, ele desconhece, melhor dizendo, a história de José. Todavia, ele tem conhecimento de um fato. Qual é o conhecimento do fato? Ele olha para os anais, para os registros, e ele percebe que desceu um povo minúsculo. São 70 pessoas, e agora esse povo cresceu rapidamente. É uma multidão. Ele está se multiplicando grandemente. De tal modo que Moisés, quando vai registrar a saída definitiva do povo, a partir do capítulo 12 no versículo de número 40, ele vai dizer que agora, nessa saída, são 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Alguém, domingo à noite, fez um cálculo aí, assim, mais ou menos, da estimativa do povo, e depois, quando nós terminamos a mensagem, a pessoa falou: pastor, era uma estimativa de aproximadamente X pessoas, muita gente. Então, um povo que chega ali, 70 pessoas, sem contar José e os filhos que nasceram ali naquele momento, agora está saindo, ou vai sair do Egito para formar uma nação, com leis, com estatutos, com regimento, com tudo que deve reger uma nação, de como que deve reger a vida na economia, os relacionamentos, as famílias, o culto a Deus, essas coisas todas que diz respeito à responsabilidade também, os deveres e os privilégios de ser povo de Deus como uma nação. Agora ele faz o registro dessa montoeira de gente. É muita gente. Porém, o crescimento do povo de Deus é considerado por Faraó uma ameaça. Uma ameaça porque o povo está se multiplicando, e uma ameaça porque esse povo, na leitura que ele faz, é um povo forte. Agora, daí quando o Faraó percebe isso, ele olha para esse cenário, para esses números, essa estatística, ele pensa: como refrear o crescimento desse povo? Como é que eu posso impedir? O que é que nós podemos fazer para impedir o crescimento desse povo? Por quê? Fazendo um anacronismo com o conceito, o Estado está se sentindo ameaçado. O povo de Deus, diante do seu crescimento e da força que é presenciada, e na leitura que ele faz, constitui em uma ameaça para o Estado. Daí o que é que ele faz? Por causa das verdades, dentre outras. Por que isso é uma ameaça? Por conta da convicção que esse povo tem, dentre outras coisas, da atuação que esse povo tem. Esse povo atua em todos os segmentos da sociedade no Egito. Então, esse povo é um povo de convicção. E um povo que é um povo que tem convicção bem assentada, bem arraigada, sólida, é um povo que, às vezes, pode constituir um tipo de ameaça para o Estado, para as autoridades. Porque o Estado, às vezes, ele vai como tentando agradar a sociedade contemporânea, os anseios, os desejos. O que essa sociedade quer? O que está no coração? Gente, tem pensadores, tem gente que fica pensando essas coisas. Tem sociólogos que fazem pesquisas das tendências de uma sociedade, de um povo, para trazer para as autoridades, para que elas possam pensar e criar leis para atender esses clamores da alma do povo, de um povo alienado, diga-se de passagem, de um povo distante de Deus. Então esse povo tem os seus apetites, os seus desejos. Então tem os idealizadores, de pessoas que estão notando, percebendo o que essas tendências, essas músicas, a arte, os filmes, essas mudanças, esse comportamento, as vestimentas, a linguagem do povo, o que isso quer dizer? Quer dizer que há um desejo latente na alma do povo. O que os governantes fazem, os políticos? Eles então criam leis. E quando o povo de Deus cresce então, e ele então tem convicções bem arraigadas, bem firmadas, esse povo gera no coração daqueles que estão exercendo uma gestão, dos criadores de leis, um tipo de ameaça. Por quê? Porque o povo de Deus conhece o conceito de justiça. O que é justiça? Qual é a fonte da justiça? De onde procedeu a justiça? Quem é o idealizador de justiça? Desse conceito que a gente não vê isso o tempo todo hoje.
Precisamos pensar na justiça por conta das classes minoritárias e essas coisas todas. E, de certo modo, tem que pensar em alguma coisa mesmo. Mas nós sabemos um pouco mais, irmãos. O povo de Deus precisa saber um pouco mais sobre essa ideia de justiça. Isso tem a ver com convicção. Convicção sobre o certo e errado. Nós não titubeamos. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. E nós não temos medo de nos posicionar. A igreja de Deus não pode ter medo de se posicionar sobre casamento. Enquanto que a sociedade, as autoridades estão dizendo, casamento é isso, constituição de família é isso, nessas mudanças, nessas novas configurações, nós estamos dizendo, não, a Bíblia não diz assim. Nós respeitamos as escolhas das pessoas, elas são livres para escolher, ok? Tudo bem? Tudo bem? As pessoas são livres para escolher o que elas querem, como elas querem viver, tudo bem. Agora, quando nos pergunta e quando nos é dada a oportunidade como profetas de Deus, ou no exercício do profetismo na sociedade, nós precisamos dizer que casamento não é isso, que não é desse jeito como as pessoas estão entendendo. Olhei para a Cris e lembrei de uma cena que eu não vou citar, né, Cris? Lá do hospital, né? Depois a gente conversa, né? Sobre a vida humana. O que é vida humana? Né? Para essas pessoas, esses pensadores, eles vão dizer, não, a vida humana só pode ser considerada a partir do potencial da vida, quando então a criança nasce. Fora disso, não pode ser considerado vida humana. Nós, entretanto, não pensamos assim. Nós, entretanto, não olhamos desse jeito. E outra coisa, para nós, o valor da vida está na concepção, já entendemos como vida humana. Essas coisas, portanto, geram um tipo de ameaça, no mínimo, um mal-estar nas autoridades. E Faraó olha e percebe que aquele povo é um povo de convicção. É um povo que cresce em número, é um povo que está se tornando forte. Forte em que sentido? Não é forte a partir do poder bélico. Aquele povo não é um povo de guerra. Aquele povo nunca treinou para sair à batalha. Aquele povo os homens não são militares, eles não têm essa pegada. Eles são criadores de gado, eles são negociantes, eles são empreendedores, eles são artistas, eles são pessoas que atuam, que faz a coisa acontecer, a máquina pública andar. E daí, Faraó olha e fala assim, isso é ameaçador. Isso é ameaçador. E o crescimento, ele ameaça o status quo. Daquele estado de condição que está plenamente estabelecido, quando um povo cresce, isso constitui um tipo de ameaça. Daí, o que acontece? O que nós vimos, estamos percebendo nesse capítulo? Uma estratégia é empregada. Precisamos criar uma estratégia. E ele, então, ele é ardiloso, ele é um homem, um ser pensante, inteligente. Como é que a gente pode criar uma estratégia para impedir esse crescimento? Porque esse povo, nós consideramos esse povo uma ameaça. Daí um plano é criado, irmãos. Um plano é criado. Uma estratégia é elaborada. E para aplicar a estratégia, alguns métodos são utilizados pelo rei do Egito. O primeiro método que ele usa é o método que visava a opressão do povo. Esse é o primeiro método. Quando ele olha, como é que a gente pode impedir o crescimento desse povo? Tem uma estratégia. Mas a estratégia fica uma coisa mais abstrata. Como é que a gente implementa isso? Vamos criar um método. Qual é o método? O método é oprimir esse povo. Nós vimos isso no capítulo 1, no versículo 11, no versículo 13 e 14. O versículo 11 diz assim, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Olha o versículo de número 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. Você percebe qual é o método que ele usa? O primeiro método, então, visava levar os filhos de Israel à escravidão. Porque se você escraviza esse povo não tem tempo para pensar. Se você oprime esse povo não tem tempo para atuar. Se você oprime esse povo perde a vibração com a sexualidade. Não vai ter como gestar mais filhos. É um jeito de cansar os homens para que não tenham mais filhos. Por isso, ele tem esse conluio e visava tolher o crescimento, impedir a unificação e privar o povo da sua liberdade de sair. Quando a gente lê um texto desse, uma narrativa como essa, a gente corre o risco de ficar na narrativa, porque a narrativa é empolgante, não é verdade? Você lê esse registro, pelo menos eu, talvez por conta da minha formação também na área de história,
Então, quando você olha para as narrativas, isso é empolgante. Eu fico empolgado com esse negócio. Com os detalhes, até corre o risco da gente se perder nos detalhes. Mas tem coisa que a gente não pode deixar passar. Porque ao mesmo tempo que o texto nos apresenta essa visão de cima, nessa moldura mais ampla, nessa narrativa mais macro, ele também no registro, na engrenagem do texto, ele traz elementos que são importantes da gente pensar. Por exemplo, quando ele está falando de impedir, o que está envolvido isso? Está envolvido a questão da sexualidade do povo de Deus, do povo da aliança, do povo que é colocado em terra para progredir, para procriar, para ter gente, para ter representante do reino de Deus. Então existe esse aspecto, o sexo na vida conjugal do povo de Deus, que tem um duplo propósito. Duplo propósito. Primeiro propósito, dentro da sexualidade, não necessariamente nessa ordem, visa a satisfação recíproca da necessidade fisiológica do casal. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, vai dizer que o prazer na sexualidade é direito do homem e é direito da mulher. É algo, uma necessidade fisiológica recíproca. Os homens têm as suas necessidades, se satisfazem, e as mulheres também, dentro desse projeto que visa, então, dar essa dádiva, porque isso é uma dádiva. É uma dádiva. Se você ler a carta aos Hebreus no capítulo 13, no versículo 4, vai dizer que digno de honra é o matrimônio entre todos, e também o leito. Qual que é o leito? É o coito. É a vida sexual, a intimidade do casal. É digno de honra. Deve ser aplaudido ao casal que casou, que vive legalmente diante dos olhos de Deus. É algo nobre. Eu sei que a igreja, por muito tempo, isso era um tipo de tabu. Não podemos falar disso. Mas a Bíblia está falando disso. Deus está falando disso. Então, no Êxodo, essas coisas são contempladas. Com pormenores, não. Mas está aqui posto o princípio. Como é que a gente faz esse povo parar de ter filho, parar de crescer? Vamos impor sobre esse povo a escravidão, vamos oprimir esse povo, porque aí ele vai parar de ter filhos. Com isso em mente, o espaço para o florescimento seria eliminado. Seria eliminado. Agora, quando você pensa nessa questão fisiológica do casal, do usufruir a sexualidade do casal, o egoísmo é eliminado. O homem não pode pensar só em si, nem a mulher só pensar nela. Isso se desenvolve trazendo glória para Deus nessa dimensão do que a Bíblia ensina. Mas o segundo elemento que visa essa questão da sexualidade na vida do povo de Deus, visa a reprodução da raça humana. E é esse o ponto. É esse o ponto que Faraó está de olho. Visa a reprodução da raça humana. Além da satisfação, o sexo tem um propósito de procriar. Não sei por que eu estou ficando gago nessa noite. Hein? Procriar. O projeto de Deus é encher a terra com os filhos da aliança, irmãos. Opa! Esse é o projeto de Deus. Eu não estou aqui, não quero que os jovens casais que estão aí para ter o primeiro filho, ou que têm orado para que em tempo oportuno Deus seja servido em os agraciar com filhos. Os meus irmãos que estão aqui com filhos, alguns com mais de um, outros com um e tal. Irmãos, eu não estou querendo passar a ideia para vocês, porque a gente olha para a situação contemporânea e você fala assim, pastor, dá muito trabalho. Dá um trabalhozinho. Trabalhozinho não, dá um trabalhão. Criar filho dá um trabalhão. Não é fácil. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade grande. Mas Deus intenta, Deus deseja que os filhos da aliança tenham filhos. Deus deseja. Uma coisa é quando nós somos impedidos de ter por alguma razão biológica. Mas Deus quer que o seu povo tenha filhos. Porque os filhos da aliança, eles vão permeando a sociedade. Eles vão permeando a sociedade. Patrícia me disse, você sabe que eu, homem da roça, eu queria ter 5 filhos. Pelo menos 5, né? Mas lá pelas tantas ela arregou e falou, não tem essa fé que você tem. Tudo bem. Isso é para quem já está mais maduro na fé. Mas, gente, recentemente, eu fiquei boquiaberto com ela. Nós tomávamos café, conversávamos, fazia nossa devocional, alguma coisa desse tipo. E ela falou, eu queria ter mais filho. Falei, gente, endoideceu de vez.
Que é isso? Que é isso? Agora que eu estou tendo um fôlego, eu estou conseguindo respirar, não é? Porque eu amadureci também numa outra área. Mas pensa, irmãos, nessa ideia de ter filhos. Me fugiu aqui, de repente, os irmãos aqui estudiosos, a mãe de John Wesley, do compositor lá, dos metodistas, Charles Wesley. Como é que é o nome da mãe dele, reverendo? Susana. Você já pensou? A filharada que aquela mulher teve. E se ela não tivesse tido aqueles filhos, nós não teríamos tido um avivalista, John Wesley, Charles Wesley, com as canções, porque tiveram filhos. Teve coragem de ter filhos, talvez em momentos difíceis, talvez até de escassez, é bem provável que sim. Teve filhos. Se Jessé tivesse tido só 7 filhos, nós não teríamos tido Davi, mas ele teve, além de 7 filhos, ele teve Davi, e quem é Davi marca a história. De repente, Ana desejou ter filho porque Deus lembrou-se dela e deu Samuel para ela. Nós temos um profeta Samuel, um juiz Samuel. Ter filhos é uma bênção. E necessariamente não todos os filhos têm que ser iguais, têm que agir do mesmo jeito, têm que ter os mesmos trejeitos, as mesmas qualidades. Mas os filhos da aliança permeiam a sociedade. É uma bênção ter filhos. Mas Faraó sabe que isso é perigoso. Ele fala, esse negócio não é legal. Esse negócio não é legal. Mas talvez você chegou num momento como eu e Patrícia chegamos, e os filhos já estão criados, mas talvez, quem sabe, você deva ser encorajado sobre a adoção de filhos do coração. Não sei, de repente, você pode ser estimulado, pode pensar nisso. Por quê? Porque a adoção é uma opção nobre. É uma opção nobre. Ela é um caminho plausível. Eu super recomendo. Eu quis, em algum momento, adotar. Só que Patrícia, na época, nós estávamos numa situação, ela falou, Fábio, eu acho que agora não. E como são pessoas que são parentes nossas, eles não vão entender essa dinâmica, a nossa responsabilidade. Eu super recomendo, tem base bíblica, sabe por quê? Nós somos todos filhos adotivos de Deus. Só tem um que é o Filho unigênito, o Filho único, é Jesus. Todos nós somos filhos de Deus por conta da adoção. Nós estamos nos lombos do Senhor Jesus. Deus nos adotou em sua família. Então, é bom ter filho biológico e é também possível, uma opção nobre, ter filhos do coração. E você pensa assim, se for pequeno, talvez até que eu anime. Mas se for maior, eu talvez não queira, porque já vem cheio de hábitos. Deus adotou você cheio de hábitos. E hábitos pecaminosos. Deus não fez concessão. Deus não olhou para você e falou assim, já está cheio de mau costume, mentiroso, idólatra, né? Fica flertando com isso, com aquilo, outro. Deus adotou você, aí você e eu, é claro que eu não estou dizendo, eu não estou sendo romântico, eu não quero que você seja romântico. Porque eu sei que pessoas que foram adotar enfrentaram os aperreios. É difícil, mas é nobre. E Deus exerceu dessa nobreza para conosco. Mas Faraó fala esse negócio de ter filhos dessa turma aí. Não dá. Quando isso acontece, o que acontece? Aí eu fico com redundância, né? O Faraó olha e ele bota os olhos em quem? No povo de Deus, no povo da aliança. Ou você acha que no Egito só tinha os filhos de Abraão? Não, tinha outros povos. Outros povos conquistados estão ali, vivendo ali, crescendo ali também, transitando ali, negociando ali, empreendendo no Egito. Mas ele coloca os olhos nesse povo. Esse povo, o povo de Deus. Isso é um olhar das trevas, da hostilidade das trevas. Irmãos, isso não é interessante você pensar nisso? Porque hoje existe, sempre existiu, mas hoje na sociedade brasileira, existe na sociedade brasileira contemporânea um pluralismo religioso. Mas você não vê perseguições pensadas, sistematizadas com essas outras vertentes de crenças, que eu acho que tem que ter liberdade para todo mundo, ok. Agora, quando é a igreja, aí a coisa fica mais estreita, endurece mais. É crente, só podia ser crente. Esse tipo de agir, esse comentário, essas convicções, são convicções arcaicas, que já cheirabolou, então não dá mais para sustentar isso na sociedade. E aí os olhares se voltam para nós e o povo quer nos perseguir e endurece contra nós. E este homem, portanto, Faraó, ele tem uma visão, ele é gestor, ele tem visão política, ele tem visão econômica, ele é estrategista, e ele como rei,
Ele sabe que manter o povo ali e tolhindo o crescimento do povo de Deus, também mantendo o povo ali sem deixar que o povo saia da terra, é vantajoso economicamente. Como é que a gente vai perder essa mão de obra? Como é que a gente vai perder esse povo? Ele não quer que o povo continue crescendo, mas ele também não quer perder aquele povo. Eu não posso perder esse povo. Esse povo ameaça o seu crescimento faz dele um povo mais forte, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar com que esse povo saia da terra. E ele cria então embaraços. E daí, irmãos, o Egito se torna um lugar de sofrimento, de aflição. Veja só, o lugar de satisfação, assim como de realização, também pode se tornar o lugar de aflição. Por que eu estou dizendo isso? Porque até certo ponto, a permanência, a ida do povo de Deus para o Egito, traz satisfação, realização. O povo recebeu provisão, o povo foi mantido, preservado, o povo cresce, o povo enriquece-se no Egito. Mas um lugar de satisfação, às vezes, de realização, em algum momento pode se tornar também um lugar de aflição. Sabe por quê? Na nossa peregrinação, nenhum lugar é permanente. A permanência nossa é só no céu. Então, cuidado para você, às vezes, não colocar as suas esperanças e convicções no lugar que, a priori, foi um lugar de satisfação e de realização. Isso pode gerar uma idolatria, te aprisionar você e impedir você de experimentar o propósito de Deus em outras dimensões, em outros espaços da história, do tempo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Então, muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes, em nome da satisfação, eu estou bem, eu prosperei, eu cresci, eu me realizei, e de repente deságua um lugar, ou deságua naquele lugar, essa ideia de aflição. Por quê? É Deus sinalizando, esse lugar não é o lugar da sua permanência. Aqui não é o lugar de você fincar a tenda. Às vezes tem gente que está no emprego e de repente as coisas andaram, mas chega um momento que Deus meio que sinaliza, está na hora de você romper, está na hora de você experimentar novos eventos, novos propósitos, está na hora de você avançar para outras dimensões. Eu tenho muito mais. Se você acha que é só isso, não é só isso. O Egito é lugar de multiplicar, é lugar onde Deus faz o seu povo crescer, mas o Egito não é lugar permanente, querido. E nem a terra de Canaã também o será, porque as pessoas pensam que a terra de Canaã é sinal do céu. Não é. Lá é lugar também que tem inimigos, mas é uma terra que vai ser do povo. Então eu creio que essas aflições que vêm em lugar onde foi lugar de satisfação e de realização, vêm para mostrar que o nosso lugar permanente não é aqui ou ali ou acolá. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos e não podemos ficar parados neste lugar. Agora, a tirania, a opressão não pode impedir o povo de Deus de crescer. Perseguição nunca foi capaz de impedir o povo de Deus de crescer. Nunca. Olha a história da igreja, lê a história da igreja e você vai constatar, em momento algum, por mais difícil que tenha sido, por mais que sangue de cristãos teve que rolar e encharcar a terra, não foi possível impedir o povo de Deus de crescer. Tertuliano, é de Tertuliano, essa frase que diz assim: o sangue dos mártires foi a semente da igreja. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. E por conta disso, a indignação de Faraó, ela cresceu ainda mais. Então, o primeiro método, qual era o primeiro método? O método da opressão. Vou oprimir, vou escravizar esse povo. E aí nós chegamos agora no segundo método. Qual é o segundo método? O segundo método é o método empregado que visava a exterminação. Agora, não é impedir a fecundação. Agora é exterminar a vida. Antes o método visava oprimir, escravizar, fazer a vida daquele povo amargar. A finalidade era essa. Era isso que ele tinha em mente. Agora o método é muito pior, irmãos. Porque visa a morte de infantes, de bebês, o povo que está crescendo, o povo que cresce é um povo que vai se fortalecendo, e daí Faraó agora empreende e utiliza um outro método, porque ele quer fazer o povo enfraquecer. Porque se o povo enfraquece, o povo deixa de existir. Você entende? Quando o povo de Deus, quando o povo se enfraquece, isso acontece, por exemplo, em igreja local. Quando a igreja local ela se enfraquece,
ela deixa de existir. Quantas igrejas que existiram e hoje já não existe mais? Já não estão mais naqueles lugares onde elas foram atuantes, onde elas foram relevantes, porque ela se enfraqueceu. E sabe qual foi a área que ela enfraqueceu? Dê um chute, qual foi a área que a igreja enfraqueceu? Na liderança masculina. Quando a liderança masculina deixa de existir, se enfraquece, igreja local é questão de tempo. Ela se enfraquece. Esse homem sabe disso. Esse homem ele tem uma mentalidade satânica. Ele tem uma mentalidade satânica. Vejam vocês, irmãos, veja o velho continente europeu, veja o que foi acontecendo com a Europa, aos poucos, além do liberalismo e tantas outras coisas, mas quando a população ela foi envelhecendo e os filhos foram abrindo mão de ter filhos, começou então a passar, e ela passa, qualquer população passa, isso é estatístico, você pode ler a história que você vai ver isso, a população começa a definhar. É por isso, na minha leitura, ainda que parca, ainda que superficial, é por isso que, de certo modo, num determinado momento, o continente europeu começou a abrir as portas para a entrada de imigrantes. Por quê? Porque falta mão de obra, faltam homens, faltam profissionais, e daí foi dando a oportunidade. E quem entrou? Quem tem entrado lá? Quem é a corrente que tem entrado? Os muçulmanos. E o que é que eles fazem? Filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Eu não quero ser chato, mas quando você abre mão de ter filho, eu preciso falar para não ficar pesado. Quando você abre mão de ter filho, para ter cachorrinho, para ter animal, nada contra. Eu tenho lá em casa, não tem problema nenhum. Né? Você está entendendo? Você está entendendo? Será que você está conseguindo pensar, acompanhar o raciocínio do texto? Porque vejam só, irmãos, a opressão não resolveu. Não resolveu. Agora veja bem, quando chega no versículo 15, ele diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Gente, o menino aqui já tinha nascido. O decreto que ele está criando aqui é um decreto que o menino já nasceu, a parteira tinha condição de olhar o sexo e ver se era menino ou menina. Não é isso que o texto está dizendo? Sim ou não? Sim, é isso. Agora veja só que ele diz: quando servir de parteiras as hebreias, examinai. Se for menino, o que é para fazer? Matai-o. Se for filha, que viva. Irmãos, um povo sem a figura masculina tende a deixar de existir. Enfraquece. Homens dessas igrejas, não muitos, mas alguns, sobre os quais eu pastoralmente os abordei para que eles pensassem na liderança deles. Em alguns momentos eles até pararam de falar comigo. Porque, afinal de contas, eu não tenho o direito de me meter na vida alheia. Eu sou pastor. Eu fui chamado para instruir um povo. O papel do pastor é instruir, é ensinar uma vez, duas vezes, e novamente, e outra vez. Né? Às vezes a gente se esquece que esse é o papel da liderança, do presbítero docente, é instruir, gente, para que você e eu, para que a gente seja maduro o suficiente para lidar com as questões da vida. Na dimensão mais ampla que você possa pensar. E às vezes eu tive que contar com o desafeto de alguns. Porque eu estava pontuando, essa postura sua não é boa. Ela enfraquece, a sua esposa se sente desprotegida. Meu querido, você tem que assumir. E aí, infelizmente, as pessoas ficam chateadas. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Por que eu estou dizendo isso? Por que esse texto, o velho texto está dizendo isso? Por quê? Porque este homem que tem uma mentalidade maligna, que é estrategista, ele sabe que se retirar a figura masculina, o povo enfraquece, um povo que se enfraquece, deixa de existir, é questão de tempo. Primeiro vem o enfraquecimento, depois, como consequência, deixa de existir a inexistência de um povo, quando a figura masculina não cumpre o seu papel.
quando ela é retirada do cenário, quando não se tem mais como em quem mirar. Por que tem tantas famílias cujos filhos são adoecidos? Porque os pais não serviram de paradigmas, de referenciais. Eles não puderam contar. Eu não estou aqui negando o papel tão importante de mulheres tão especiais na história. Eu as tenho. Minha avó é uma mulher fabulosa, me criou, me educou. Minha mãe é uma mulher extraordinária. Minha esposa é extraordinária. Minha filha, eu olho para elas e falo, extraordinária. Minha tia é extraordinária. E tantas mulheres aqui são extraordinárias, mas há de se pensar na figura masculina, no papel da figura masculina, na liderança masculina, no que ela desempenha, no que ela representa, queridos. O rei, ele sabe. Se for menino, elimine o menino. Elimine o menino. Pense numa população só de mulheres. Claro que uma população só de homens também seria uma tragédia, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, as mulheres embelezam a nossa vida, o nosso ambiente, né? Mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Não, vocês são demais, ó. Não, as mulheres são extraordinárias. Se não fosse a atuação de muitas das mulheres nessa igreja, a gente teria um ministério muito enfraquecido. Por outro lado, está na hora, homem, de você acordar, pelo amor de Deus. O encontro de homens sexta-feira tinha 12 homens. 12 homens. No universo de, 200 homens. Tinha quantos homens? 14 homens, com o preletor, né? Onde você estava? Claro que eu não estou dizendo que você está em toda a programação da igreja, não é possível. Não dá, eu entendo isso, igreja grande, cidade grande, não dá para a gente estar em todo lugar, a gente não tem onisciência, onipresença, né? Mas, queridos, isso esses encontros visam a formação, lhes ajudar, lhes treinar, lhes equipar com conhecimento, com leitura. Eu reconheço. E tanto é, essa nobreza das mulheres, eu sei que as mulheres aqui me amam no sentido de pastor, no sentido que eu estou falando, e não há nenhum tom aqui de depreciar. Pelo contrário, já citei aqui as mulheres da minha vida, né? Antes, a minha intenção é mostrar que é perigoso quando essa figura é retirada. É perigoso. É muito perigoso. A mulher tem muito valor. Tanto é que no capítulo 2, qual é a centralidade do enredo, na providência? Uma mulher. Uma mulher com expertise, uma mulher com sensibilidade, uma mulher que olha para o seu filho e vê aquele filho como um agente do reino de Deus e resolve preservá-lo. Então, a mulher é muito especial. A mulher, ela é estratégica, ela tem uma sensibilidade, ela tem um jeito muito especial. Mas dentro do processo divino, do que ela atua e na área que ela atua, ela não pode substituir, não tem condição de substituir a figura feminina, nem pode, nem deve, porque Deus nos criou com essas particularidades para complementar e não para dissociar. Mas retira a figura masculina. E a inexistência do povo é uma questão de tempo. Porque o homem foi criado para exercer liderança. Pense naquele contexto, a figura do homem, além de liderança, tinha a questão da força. Tinha a questão da força, dos embates. Aí o rei está falando, elimine esses meninos. Não deixe com que esses meninos nasçam, ou, depois que nascerem, extermine esses meninos. Esse é um método cruel e que envolve outras pessoas, né? A crueldade da pessoa que está pensando no decreto quer envolver outras pessoas para que elas sejam participantes também da execução de crueldade que tem a ver com a lei que às vezes o Estado insufla, instiga, cria, organiza, sistematiza e traz pessoas que nem estão pensando naquilo, mas elas são arregimentadas, às vezes sem a percepção daquilo. Mas elas são trazidas para o cenário para executar coisas que são terríveis por conta de uma mentalidade cruel e maligna. Para quê? Para enfraquecer a sociedade, ou a igreja de Deus na sociedade, enfraquecer a igreja na sociedade. Então Moisés faz essa leitura e está mostrando para nós como que é essencial a figura masculina no projeto de Deus.
E sabe de uma coisa, irmãos? Eu vejo nessa narrativa, nesse enredo, eu vejo aqui o eco do Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por quê? Porque lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que haverá uma batalha entre a serpente e a mulher. E depois entre a serpente e o descendente. Qual é o descendente? É um menino. É um menino que vai nascer. Então o diabo está o tempo todo, ou esteve o tempo todo pensando nessa figura masculina. Porque essa figura masculina que há de vir da mulher vai pisar na cabeça de Satanás. Então essa ação das trevas visa retirar, é um eco do Gênesis na narrativa bíblica. Você consegue ver isso? O papel da mulher é importante, porque na redenção contempla a mulher que vai ser esse instrumento para gestar esse descendente, o descendente. E de repente a gente vê a tirania de um homem visando tirar do cenário o quê? Meninos. Porque no meio dos muitos meninos virá o menino que vai esmagar a cabeça de Satanás. Quantos aqui percebem essa verdade bíblica? Então, queridos, tem o decreto. O decreto envolve o quê? Nesse contexto aqui, a saúde pública. Essas mulheres eram mulheres, que estavam envolvidas com a saúde. Ajudar outras mulheres a darem à luz. Eu sou fruto. A minha mãe, quando entrou em trabalho de parto, chamou-se a Dona Valentina. Dona Valentina veio para ajudar minha mãe e nasceu esse belo menino. Não é verdade? Depois o meu segundo irmão, Fernando, também, quem estava lá, Dona Valentina, 1,50 m de altura, Dona Valentina, lá naqueles rincões, naqueles grotões, era o que nós tínhamos, e louvado seja Deus por isso. Tem algum caipira aqui também, igual eu, que passou por esse processo? Tem? Deve ter, né? Tem, eu estou vendo lá atrás, uma sendo lá, ó. Não é verdade? Então, veja só, é trazido para o cenário, essas pessoas que fazem parte da saúde pública. Irmãos, minha filha é formada em enfermagem, E deve ter outras meninas aqui, ou homens, não sei. E quando se forma em enfermagem, tem um juramento que se faz. Quando se forma em medicina, tem um juramento. Eu acho que é padrão. E, de repente, pessoas que fizeram um juramento de preservar da vida, de cuidar da vida, de repente, elas estão fazendo um processo inverso, que é tudo contrário àquilo que elas juraram. Você percebe a que ponto que eu estou querendo tocar? E que está permeando a sociedade, na forma de lei. E como que pessoas, num determinado momento, quando levantou o canudo, quando participou daquela festa, fizeram o juramento e, de repente, elas assumem um outro posicionamento. Por quê? Porque o Estado traz, o Estado meio que conduz essas pessoas. Está certo que algumas delas fazem esse tipo de tirania, de crueldade com criança, com bebês que estão no ventre das suas mães, por convicções. Elas, às vezes, têm convicções. Mas, às vezes, faz também por isso aqui, por dinheiro. Pela execução do processo, rende dinheiro para o médico, para o profissional da área da saúde, e muita gente ganha com isso, queridos. E aqui essas mulheres são convidadas, mas elas temem a Deus. Nós não podemos coadunar com esse projeto. Não podemos seguir com esse projeto. Hoje tudo tem sido articulado com isso, na forma de lei, na articulação do gestor público, daqueles que criam leis, do judiciário. Inclusive, irmãos, o dinheiro público, fruto do imposto que o cidadão paga para o Estado, é empregado para a prática de aberrações, dentre as quais a retirada de bebês dos ventres das suas mães e também famigerada mudança de sexo. Aonde é feito isso? No SUS. O SUS faz isso. Com que dinheiro? Com o dinheiro meu, com o dinheiro seu. Agora, quando a igreja se posiciona na forma de exercer o seu profetismo, isso vai trazer retaliações. Talvez nessa gravação de hoje, talvez a IPG2 seja cerceada de usar o seu canal, se não houver um corte, porque a mensagem que o pastor falou, nós precisamos inclusive lá na IPG2 pedir o conselho para pegar o sermão dele. Nós queremos ler o sermão dele antes para saber o que ele vai dizer. Nós estamos indo para uma linha, não está muito longe disso acontecer, querido, se a igreja não se posicionar. Se a igreja não demarcar o seu território de posição, de convicção sobre essas coisas, a igreja
Ela busca estratégia para crescer, para atuar, usando metodologia. Por outro lado, o inimigo usa também de estratégia para deter o crescimento do povo de Deus. Quais são hoje as muitas formas que são usadas para tentar impedir o povo de Deus de crescer, de atuar na sociedade? São muitas. Eu citei algumas mais, de modo mais claro, algumas por inferência. Você que está acompanhando o cenário está entendendo o que está acontecendo. Agora veja só, caminho para a gente concluir. Pensei que vocês iam falar igual aquele auditório do Jô Soares. Mas eu ia falar que bando de hipócritas miseráveis. O silêncio da igreja, preste atenção disso, o silêncio da igreja, além de ser uma omissão, é perigoso. Pessoas cristãs que deveriam exercer influência na arena pública têm se calado. Advogados, educadores, gestores, pastores, teólogos, crentes, nas diversas áreas que nós atuamos, têm se calado. Não vou me meter nisso, porque isso aí não diz respeito a mim, isso não diz respeito à igreja. Não é ficar interferindo na questão da política, mas na formação da mentalidade daqueles que criam leis. Vejam só, projeta aí, Esther, de 1920 para cá, algo mudou. Estou fazendo um corte. Na história tem hora que não dá para você pegar todo apanhado, você tem que fazer um corte. Mudou algo. Olha só, a moralidade e a ética se deslocaram do eixo cristão para a religião humanista. No Ocidente, não é que toda a população do Ocidente, todas as pessoas de uma sociedade do continente ocidental, da Europa, do continente americano, isso não quer dizer que todo mundo era crente, mas tinha um eixo, tinha uma base pela qual a moralidade e a ética era estabelecido. As pessoas chegavam à conclusão, isso é errado, isso é certo. Por quê? Porque havia uma influência do cristianismo histórico, da religião cristã, queridos, na sociedade. E de repente ela se desloca, ela sai desse eixo e já não está mais nesse eixo. Ela é flutuante, ela é relativista, ela é plural. Porque na verdade as pessoas vão dizer, nós estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva, então não dá mais para ficar com essa ética e essa moralidade, esse jeito de ver, de agir, de se comportar. Nesse eixo temos que mudar, nos mover, e com isso o povo fica sem chão. Olha só o que Francis Schaeffer disse em 84. Está dando para vocês verem? Eu vou ler. Diz assim, diz Francis Schaeffer, poderíamos imaginar, 60 anos atrás, que milhões de crianças seriam mortas antes de nascer em nosso próprio país, na América do Norte, chamado de um país cristão. 84, irmãos. Ou que não teríamos liberdade de expressão para falar de Deus e das verdades bíblicas nas escolas de rede pública. Vai falar do evangelho lá na escola. Quem é aqui da educação? Acena aí. Tem algum? Tem até medo de levantar a mão, pessoal. Olha, Francis Schaeffer. Ou ainda que perversões sexuais de todo tipo seriam promovidas pela mídia. Ou que o casamento, a educação dos filhos e a vida familiar se tornariam alvo de ataque. Em 1984 ele disse isso. Para a América do Norte. Mas chegou aqui. O que a gente pode depreender disso? A igreja, por conta disso, irmãos, dessa moção do eixo cristão, da moralidade e da ética, de uma cosmovisão, a igreja, então, conforme a Bíblia, ela se encontra numa batalha de proporção cósmica. É uma proporção cósmica de uma batalha espiritual. Talvez você, reformado, presbiteriano, não goste do conceito, mas é a verdade bíblica. Efésios, capítulo de número 6, vejam aí. Efésios, capítulo de número 6. Olha só o que está dizendo, o que Paulo está dizendo. Olha o versículo 12, o que Paulo está dizendo. Paulo está falando para a igreja.
E olhe só o que Paulo diz no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Batalha espiritual. Portanto, a palavra de Deus diz que existe uma batalha. Ou nós estamos participando dela, ou nós estamos fora dela. Você acredita que nós estamos participando dessa batalha? Você acredita nisso? Você acredita que a nossa era está sendo governada por dominadores deste mundo tenebroso? Você acredita? Paulo falou assim: olha, o mundo é dominado por dominadores, principados, potestades. Às vezes a gente olha cenários na sociedade e a gente pensa, não é assim mesmo, isso tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, e nós nos esquecemos dessa dimensão espiritual. Você acredita que o mundo inteiro jaz no maligno? O sistema, o jeito de pensar, o jeito de se comportar? Queridos, a batalha travada, ela não é abstrata nem irreal. Não é. A batalha ela acontece agora, no tempo e na história. Ela acontece, a batalha ocorre agora mesmo no palco da história humana. A gente pensa que isso é abstrato, que isso está no andar de cima. Não, é aqui. E como é que essa coisa se desenrola? Se desenrola nessa nossa missão de ser igreja, de ser representante do reino de Deus. Como igreja, não fomos deixados desguarnecidos para enfrentarmos as trincheiras da batalha. Nós não fomos deixados desguarnecidos, desamparados. Nesse texto de Paulo, do capítulo 6 de Efésios, ele diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A descrição que ele vai fazer da armadura de Deus refere-se ao próprio Deus. Ele usa essa linguagem para falar que você tem que se revestir do próprio Deus. E aí ele faz a descrição: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo existe, não é um ser mitológico. Ele quer destruir a igreja, ele quer impedir a igreja de crescer, ele quer atravancar a atuação da igreja no reino de Deus. Olha o versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que a igreja se porta nessa batalha de dimensão cósmica? Deus não deixou a igreja desguarnecida. Deus deu armas para a igreja que são armas defensivas, para você se defender, para você se proteger. Proteja a sua cabeça, sua mente com o escudo da fé. Use os instrumentos que Deus coloca à sua disposição. Mas ao mesmo tempo que Deus dá para a igreja instrumentos para que a igreja se defenda, a igreja se proteja nessa batalha que está acontecendo no espaço, no tempo, na história, aonde nós estamos, na sociedade na qual nós estamos, também Deus deu uma arma que é defensiva ou que é ofensiva. E nessa dimensão de muitos elementos, só tem uma arma que é ofensiva. Você consegue perceber? A palavra de Deus, Antônio. É claro que a palavra de Deus, enquanto espada, você se defende, mas você ataca. Você já assistiu nas Olimpíadas aqueles caras que lutam? Você já assistiu nos filmes? A espada se defende, mas você ataca também, você vai para o fonte, você não recua. A igreja não pode recuar, meus irmãos. A igreja já tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Homens criam leis, homens querem cercear a igreja, querem perseguir a igreja, querem matar a igreja, querem fazer com que a igreja deixe de existir, ou se acomode no mundo no qual ela se encontra. Mas Deus está dizendo: eu dei armas para vocês se defender, se proteger, e eu dei armas para vocês também atacar, que é a palavra de Deus.
A missão da igreja é marcada por uma batalha cósmica. Existe uma oposição acontecendo o tempo todo na dimensão que a igreja atua, no realizar da missão da igreja, no manusear a palavra de Deus, atacando o reino de trevas. Mas nós não podemos nos acovardar. Não podemos. Não recebemos o espírito de medo, recebemos o espírito de coragem para realizar a obra de Deus. A igreja não pode recuar, a igreja não pode ficar calada, a igreja não pode ficar acovardada diante da força do inimigo. Só que além disso, o que Deus nos dá mais? O que a igreja precisa fazer mais? Ela precisa também orar. Não basta só usar a palavra, a igreja também precisa orar. Paulo vai dizer o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ao mesmo tempo que nós usamos a espada, a arma de ataque ofensiva, a igreja também ora no Espírito, ora por todos os santos. Queridos, nós temos desenvolvido essa prática de orar uns pelos outros, pelos soldados enfraquecidos, pelos soldados que foram feridos no meio da batalha, pelos soldados que estão contundidos. Nós oramos uns pelos outros, nós nos lembramos uns dos outros, nós oramos pelo pregador. Você orou pelo pregador hoje? Não dá nem para responder, né? O apóstolo Paulo está falando: orem também por mim. Orem também por mim. A existência da igreja ameaçada, mas com a graça de Deus ela jamais será destruída. O comandante dela, o Senhor Jesus, há de equipar o seu povo, de revestir o seu povo, para o seu povo cumprir a missão. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê coragem. Que Deus nos dê ousadia para assumir a nossa postura e a nossa missão que Deus nos deu seja cumprida para a glória do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Convido você a ficar em pé. Hoje, pessoal, se aproxime, reverendo Robson. Hoje o pessoal cantou aqui, Deus está aqui. Se a memória não me trai, eu acho que eu cantei essa canção na década de 80. E eu não sou velho. Deus está aqui, irmãos. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.